Nessa aula aí, então, propriedades do determinante. Então, sabendo essas propriedades, você consegue aí resolver com facilidade. Essas propriedades levam todos os determinantes iguais a zero, tá ok? Então, a primeira propriedade, se os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz quadrada forem todos iguais a zero, o seu determinante será zero. Então, todas as vezes que a gente fala em fila, essa fila ela pode ser tanto linha ou coluna, tá? Então, em alguns casos, alguns livros, você pode considerar sendo fila. Então, aqui no caso, ó, a minha segunda coluna, todos os elementos são iguais a zero. Se todos os elementos são iguais a zero, você pode afirmar com certeza que esse determinante dessa matriz, o determinante dessa matriz, vai ser igual a zero, tá? Vai ser igual a zero, tá bom? Então, essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade é se duas linhas ou colunas de uma matriz quadrada forem iguais ou proporcionais, o seu determinante também será zero. Então, se você tem duas filas paralelas, quando a gente fala em filas, você pode considerar duas colunas ou duas linhas. Se duas filas paralelas são iguais ou proporcionais, o seu determinante será zero. Então, você pode afirmar direto que o determinante dessa matriz é igual a zero, porque a coluna 1 é igual à coluna 2. Tá? Terceira propriedade. Se trocarmos de posição entre si duas linhas ou colunas de uma matriz quadrada, o determinante é o simétrico do anterior. Então é o seguinte, se você troca duas linhas entre si, duas colunas entre si, o determinante troca de sinal. Então observa que aqui eu tenho 2 e 3, 5 e 4. A segunda coluna virou a primeira linha. E a primeira linha virou a segunda coluna. Então eu troquei duas filas paralelas entre si. Meu determinante, que era menos 7, ele vira mais 7. Se você trocar agora esse determinante entre si, 5 e 2, 4 e 3, trocar essas duas linhas paralelas entre si, o seu determinante volta a ser quanto? Menos 7. A cada troca de filas paralelas que você faz, o seu determinante sempre troca de sinal. O seu determinante sempre troca de sinal. A quarta propriedade, essa é importante, essa tem que saber, essa costuma cair bastante no vestibular, tá? Se multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou coluna por um número real k, então seu determinante da nova matriz é o anterior multiplicado pelo número k. A consequência da propriedade é que o determinante ele vai ficar multiplicado por k elevado a n. Quem que é esse n? É o número de linhas que essa matriz possui, tá? Então é o seguinte, ó, vamos fazer um exemplo aqui no caso. Deixa eu fazer um exemplo com vocês. Não veio para cá. Eu queria que isso viesse, abrisse aqui. Vamos ver, vou abrir aqui. Vamos considerar o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma matriz. Uma matriz, eu vou considerar, ó, 2, 3, 5 e 7. Qual que é o determinante dessa matriz? O determinante dessa matriz vai ficar 2 vezes 7 menos 5 vezes 3. Isso resultou quanto? 2 vezes 7, 14 menos 15, isso resulta menos 1. Eu vou multiplicar essa matriz aqui por 3.
Quando eu multiplico essa matriz por 3, o que vai acontecer? Todos os elementos são multiplicados por 3. Então, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 7, 21. Qual que vai ser esse determinante, portanto? Esse determinante, ele vai ser igual a quem? 6 vezes 21 vai resultar 126. 15 vezes 9 vai resultar 135, correto? Menos 135. 126 menos 135 resultou quanto? Menos 9. Então, se eu tenho essa matriz que é menos 1, para eu encontrar o determinante dessa matriz, basta eu fazer 3 ao quadrado. Por que 3 ao quadrado? 3 porque é a constante que eu estou multiplicando. E ao quadrado porque a minha ordem é de ordem 2. Tá? Nesse caso eu tenho duas linhas e duas colunas. Então, quando nós temos aí, se eu tenho o determinante, se o determinante de A é igual a menos 1, eu não estou multiplicando essa matriz por 3, não fica 3 vezes A? Então isso aqui vai ficar 3 ao quadrado, 3 porque é minha constante, ao quadrado que é de ordem 2 vezes menos 1, tá bom? Isso, portanto, resulta menos 9. Isso, portanto, resulta menos 9. Tá bom? Então, vamos lá, ó. O que nós precisamos saber, então, na sequência? Então, essa é a propriedade 4. A propriedade 5. O determinante de uma matriz A é igual ao determinante da sua transposta. Então, se você tem o determinante da matriz A é 5, o determinante da sua transposta também vai ser 5. O que é transposto? O que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. A matriz se altera, mas o seu determinante não. Propriedade 6. O determinante de uma matriz A é igual ao inverso do determinante da matriz inversa. Então, se você tem que o determinante de A é 5, o determinante da inversa de A vai ser menos 5. Tá ok? Menos 5. Tranquilo? Muito fácil, muito tranquilo. Basta você fazer depois dos exercícios que você memoriza essas propriedades com facilidade. Tá? Propriedade 7. O determinante de uma matriz triangular. O que é uma matriz triangular mesmo? Matriz triangular, quando os elementos da diagonal principal dessa matriz são todos iguais a 0. Então, se nós temos uma matriz triangular, o seu determinante é o produto dos elementos da diagonal principal. Então, o determinante dessa matriz, basta você multiplicar esses elementos. Menos 3 vezes 2 vezes 4 vezes menos 2. Esse, portanto, é o determinante dessa matriz. Beleza? Vamos dar sequência. A oitava propriedade, que é o teorema de Binet. Isso também é bastante utilizado. Se você tem duas matrizes quadradas, o determinante de AB é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Então, o que seria isso? Se você multiplicar as matrizes e encontrar o seu determinante, é a mesma coisa que multiplicar o determinante das matrizes. Portanto, o determinante do produto das matrizes é igual ao produto dos determinantes. Tá? Isso é conhecido como o teorema de Binet.
Então você pode multiplicar primeiro as matrizes para depois encontrar o determinante, ou você encontra primeiro o determinante e multiplica os seus valores. Os resultados são iguais, tá bom? Grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.